Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu, Richard Sena, juntamente com todos os meus amigos aqui, o grupo Espiritualistas e Apômetras, com mais um podcast que tem sido muito legal e hoje um tema fantástico: The Chosen, os escolhidos. Falaremos então sobre Jesus e os seus discípulos, homens comuns, talvez como nós. Então, para este debate, para essa conversa, este bate-papo, teremos aqui nossa Sol Reis. Oi, Sol, tudo bem? Oi, Ri, tudo bom? Tudo bom para vocês também, meus queridos aqui? Hoje a conversa é uma conversa deliciosa, né? Com Hoje o certeza. nosso tema ali é envolvente. Tô bem animada aqui. Vamos lá, com certeza teremos muitos insights, também traremos a nossa experiência. Quero também dar um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependente do momento que vocês estiverem assistindo. Natan Peron, tudo bem, Natan? Tudo bem, Richard? Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais esse podcast aí. E sobre um tema que eu acho que é pertinente para todo mundo, né? Mostrar o quão comum era os discípulos, quão comum era a vida de Jesus, né? Então é muito importante para a gente. Muito bem. Rafael Amaral, seja bem-vindo, meu irmão. Agradeço aí a oportunidade. Eu fiquei viciado na série, assisti 3 temporadas Legal. aí. E dessas 3 temporadas deu pra ver que um dos maiores benefícios que essa série trouxe é justamente a humanização de Jesus, né? Colocando ele com fisionomia de um judeu. E acho que até toda a discussão que vai gerar essa série, eu acho que ela vai ser muito rica. Sair um pouco desse Jesus do proselitismo religioso, né? Essa crença imposta. E tornar esse Jesus mais humano, mais leve, através de uma outra linguagem também, né? O quanto que é importante a gente começar a discutir sobre Jesus de uma forma mais humana, né? Perfeito. Essa é a Acho que é nossa isso. proposta. E você, Carol Galo, seja bem-vinda também. Tudo bem? Tudo. Obrigada, Richard. Obrigada a todo mundo. Nossa, é um prazer estar aqui falando sobre a vida de Jesus. Eu sempre tive uma conexão muito grande com essa energia. E esse seriado ele trouxe um Jesus próximo a nós, né? Então, vai ser uma delícia aqui o papo, o assunto. E acredito que até o nosso público vai adorar também. Maravilha. Quero agradecer também a toda a equipe do Instituto Espiritualistas e Apômetras. Quero agradecer o nosso mestre amigo aqui, o nosso Sérgio, diretor aqui do audiovisual, que está trazendo, nos dando também essa possibilidade e o espaço. Agradecer a Mariana e a todos que têm contribuído para que esse projeto seja construído, né, constituído. Mas vamos ao tema. Se formos falar então, Sol, da questão desse cara, sem levar para o religiosismo, como o Rafael trouxe também, seria uma heresia acharmos que ele é um cara tão distante, um cara que chegou num nível de evolução e nós, humanos, errantes. E aí, se a gente levar para uma questão religiosa, pecadores, que muitos dizem, estaríamos rebaixando essa figura tão grandiosa? Se ele é o caminho e se ele é a luz, e como ele mesmo dizia, para quem que ele veio? Ele não veio para os doentes, ele não veio para aqueles que precisavam. Então, quando a gente olha para o The Chosen, né, eu acho que isso que você estava falando, né, Rafael, que é muito legal, é o quanto ele traz essa questão acessível, né? Esse Jesus para qual eu posso, em qualquer momento na minha intimidade, aqui numa oração, esteja onde eu estiver, independentemente de qualquer religião, eu posso não ter religião nenhuma, mas eu posso me conectar com essa força de luz a qualquer momento, porque é exatamente para isso que ele veio, né? Ele não, muito pelo contrário, né? Ele nunca colocou barreira. Ele sempre foi aquela pessoa acessível. Então, acho que o The Chosen traz exatamente isso. Então, de maneira nenhuma seria uma... Pelo contrário, eu acho que é uma homenagem ao trabalho dele. Fico pensando, por exemplo, a minha filha se conectar com qual imagem de Jesus ela se conectaria. Esse Jesus pesado já das religiões, que tem esse estigma de culpa, de medo,
ou esse Jesus mais humano da série, né? Que brinca, que também é... E ele fala, né? Eu não vim destruir a lei, eu vim segui-la, né? E acho que é meio essa ideia que Jesus veio trazer. Ele queria facilitar a comunicação. Ele sabia o que ele ia trazer muita resistência para o mundo atual. Tanto é que estamos há 2000 e poucos anos, a gente ainda não entendeu a essência do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A começar por si mesmo, a gente já começa errando conosco, né? As Exato. nossas questões. Então, será que não é um projeto de uma espiritualidade maior de facilitar essa comunicação de Jesus, tirando um pouco dessa figura aprisionada da religião, talvez, né? E Jesus, ela era a própria figura que ele lutava contra esse aprisionamento intelectual, né? Sim. Contra os prisioneiros de Jafé, do olho por olho, dente Os por escribas, dente. fariseus, Contra quando ele o- falava raça de víboras, né? Ele falava também desses escribas que eram sacerdotes, os caras que os doutores da lei. E quando ele fala que a Sol pegou, Rafael, pegar esse gancho, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Quando os escribas questionavam Jesus, os sacerdotes, né, do Sinédrio, dizendo que quem era ele para falar, ele já dizia, eu não vim para os sãos, se vocês se consideram sãos, então o que eu estou falando não é para vocês, E o que é mais só para eles. O que é mais legal que você está falando, toda vez que ele fazia algum tipo de explicação, ou que ele ia, né, muitas vezes os apóstolos colocavam ele nesse lugar de perguntas que pareciam ser antagônicas, contraditórias. Quando você ouve as explicações, elas sempre vão para um nível de sabedoria, e é aquela sabedoria do simples. Simples, muito simples. Quando ele olha e quando ele apazigua, ou quando ele faz perguntas, normalmente as perguntas são profundas, né? De olhar para aquela pessoa, verdadeiramente o que você quer. Ou quando a pessoa vai para esse lugar de embate, de discussão, como aquela frase, por exemplo, numa passagem de Jesus, dai a César o que é de César, o que tem nessa moeda? Nessa moeda tem a figura de quem? Então, é de César, dai a César o que é de César. Ele não ia para aquele embate do antagonismo, da discussão. Ele trazia a pessoa para um outro lugar de reflexão mais profunda, que você fala, não, pera. Sim. E no simples, né? Sempre muito no simples. Por que a gente E- complica tanto, né? Só complementando, né, isso que o Rafael falou, pra mim sempre foi difícil, né, a gente estudar Jesus, né? Eu sempre tive esse olhar, falar, meu, porque a religião mesmo, ela prega esse ser muito longe da gente, né? A gente vê ele como aquele ser angelical, a gente não tem um contato, fica longe da gente, a gente não consegue trazer pra nossa realidade, né? E quando a gente começa a assistir a série, ela traz aquele Jesus humano, que ia em casamentos, bebia, comia, dançava, festejava, e aquilo faz a gente se colocar no lugar dele. A gente começa a imaginar na nossa mente como que ele vivia, o que ele fazia nas horas vagas dele. E a gente começa a ver que tem muito a ver com a gente, né? Isso aí. Isso conecta a gente mais. A gente começa Admirar mais, né? Exato. E compreender aquela frase, né? A gente tá no mundo sem ser do mundo, né? Porque eu, pelo menos, quando comecei a estudar espiritualidade, eu achava que nessa realidade que a gente vivia não tinha como. Não tinha como eu me conectar com um ser tão grande. Tanto que no começo era até engraçado que minha vontade era fugir, se isolar numa montanha e ficar lá meditando lá. E lá sim eu ia encontrar. Só que não, essa série porque é difícil aqui, cara. A gente fica no nosso quarto lá, meditando, a gente tá no momento de paz. Aí a gente sai, vai trabalhar, o chefe lá enchendo o nosso saco, pessoa cobrando, a gente não fala, meu, como que eu vou trazer aquela filosofia que Jesus prega aqui, meu? 2 minutos de trânsito já era sua meditação. Exatamente, já acabou, entendeu? Então, essa série traz essa reflexão, né? Principalmente pra mim, depois que eu comecei a assistir a série, também viciei, igual o Rafael falou, eu comecei a buscar mais entender, tanto que tem vários livros, né? Tem o Sobrinho Peregrino também, que conta muito a história de Jesus, a rotina dele. Tem o que conta sobre a história dos 12 apóstolos, que eram homens comuns como a gente, né? Então a gente começa a trazer uma facilidade pra gente trazer aqueles aspectos que eles têm pra nossa vida, né? E assim chegar mais próximo a esse ideal que Jesus pregava, né? Ô, Carol, o Natan falou do beberrão e comilão, gostar de festa. É ruim? Tem alguma coisa errada em gostar de festa? Não, nossa, essa frase, né? Eu tomei conhecimento do curso de apometria. E eu falei, nossa, Jesus era comilão e beberrão tipo nós, assim.
Porque você vai no lugar, nós viemos aqui para viver, né? Nós viemos para ter uma vida santa, né? Uma coisa super, né? Eu sempre senti Jesus muito próximo e ao mesmo tempo muito distante. Sim. Porque assim, para você chegar em Jesus, você tem que se punir, você tem que se mutilar. E Jesus teve uma vida tão bonita. Por que a gente só fala da crucificação, da morte dele, né? Quando você entra num lugar, você vê Jesus com aquela cena, né? Ou a crucificação. Cruz. A paixão, e ele teve uma vida tão bonita, tão repleta de vida, de felicidade, de mensagens, e você só dá valor para aquela punição. Olha, se você não fizer isso, você não vai para o céu. Então, a série, o que ela traz? Ela traz esse Jesus comilão, beberrão, igual nós somos, a nossa vida, e ao mesmo tempo profundo no ensinamento, dando os exemplos, estando com as pessoas que realmente necessitam. Né? Então, por exemplo, os saduceus, aquelas pessoas que entendem que aquela mensagem não é para eles, tudo bem. Se vocês não entendem, essa mensagem não é para você, eu vou para aquelas pessoas, para os doentes, para aquelas Os pessoas leprosos que ele curava, né? que não são olhados. E quando você vê isso, você tem essa correlação, Empatia, né? empatia. Por quê? Porque quem que se sente tão bem assim, tão anjo, né? Tão alto, né? Uma pessoa tão perfeita. Então, toca no nosso cardíaco e a gente entende que, poxa, dentro das nossas qualificações, dos nossos medos, das nossas questões que a gente tem, nós conseguimos chegar lá, porque ele está no nosso lado. Ele é o verbo divino. Eu sou o amor, eu sou a vida, eu sou a morte. A verdade, né? Eu sou a verdade, eu sou o caminho. Qual que é o caminho? É aquele caminho do amor. O amor ao próximo, o amor a Deus. Você sendo melhor. Você não precisa se punir. Bom, a partir de hoje... O que eu mudei? Eu não preciso passar por isso. Né? Então, são pequenas decisões para essa conexão. E Deus está junto. Então, assim, esse seriado, ele trouxe de volta o amor de Jesus, a vida, a alegria, o amor, a felicidade, aquela questão da família, mesmo dentro dos conflitos que a gente tem um com o outro, que você consegue fazer, sobrepor e criar algo melhor. O respeito. E ele também, dessa parte familiar, em que eu não vim trazer a paz, mas a espada, dos conflitos, né, entre irmãos, pais, né, entre familiares, já nos dando o entendimento de que algo maior existia ali nas correlações, né, nos relacionamentos entre essas pessoas. Nós aqui não defendemos a bandeira em si, nenhuma delas, mas a gente gosta de questionar, né, algumas filosofias. Por exemplo, aquela que é anti-reencarnacionista, porque nós entendemos esse Cristo, como está o livro aqui, Sublime Peregrino, que o Nathan falou, e uma outra obra, além os 12 homens comuns. Extraordinariamente comuns, né? Extraordinariamente comuns. Obrigado, Nathan. E o livro Abduzidos, também, do médium Robson Pinheiro, pelo espírito Ângelo Inácio, em que ali há diálogos de Jesus. E esse Cristo cósmico sendo preparado para vir ser humano, para tratar das coisas comuns da nossa vida. Então não poderia ser diferente. E aqueles que se colocavam em uma questão além desse humano, mas se favorecendo de tudo que havia de melhor, como os recursos materiais, alimentação, tudo, como é que queria se aproximar desse cara que ele era, sim, um Cristo cósmico, um ser numa dimensão maior, né, mais evoluída, e quis trazer essa mensagem para nós? Não faz sentido, não tem empatia. É interessante você tocar nesse assunto, porque depois que eu li o livro Sublime Peregrino, deu um quebra de paradigma, né? Porque antes de falar da jornada terrena de Jesus, a gente tem que se focar na jornada espiritual, a identidade cósmica de Jesus. Então, a partir do pressuposto que a Carol falou, a missão sacrificial dele não foi a crucificação. Se a gente olhar para esse paradigma, né? Foi o processo de corporificação dele. Redução vibracional. Né? Demorou, segundo o Ramatiz, mais de 1000 anos. E aí eu gosto muito da analogia que Ramatiz fala assim, é como, se a gente fosse comparar, é colocar um sol num vaso de barro. Nossa. Então, só para você entender o tamanho da entrega dele, da renúncia de vir aqui mostrar como humano um caminho, uma jornada espiritual para que você desperte o amor em você, né? E tudo que vai contra isso, esse enraizamento de doutrinas, essas coisas,
ele vai contra esse aprisionamento, né, intelectual. É. Então, quando a gente vê que a identidade dele cósmica, essa missão maior foi estar aqui entre nós, né, muda o paradigma, né? Então, a crucificação foi uma libertação de uma missão cumprida. Sim, É. Onde ele escolheu passar por isso, né? sim. Sim. É a grandeza da simplicidade, né? Exato. Porque quando ele. Imagina, se a gente olhar para a humanidade hoje, imagina o que a gente poderia considerar um grande homem na humanidade. Esse ato de se doar e de precisar ter esse rebaixamento vibratório para poder ficar no planeta é de uma grandeza de simplicidade, de humildade que a gente não alcança ainda. Mas uma coisa que vocês estavam falando e me leva para um questionamento, queria ouvir vocês. Quando a gente fala, pegando isso que você perguntou também da heresia, né, Ri? Quando ele se torna humano e ele, naqueles momentos em que ele também se pergunta, nos momentos em que ele se isola, ou um pouco antes da crucificação, que ele vai orar sozinho, ou seja, tamanho do cara, né? Ainda que num formato humano, encarnado, mas com toda a grandiosidade, sabedoria, conhecimento e evolução que ele tem, ainda assim, ele também sentiu ali um momento de dor, se a gente pode dizer assim, de apreensão, Sim. né? Dilema, Do né? que viria pela frente. E aí, quando você fala, né? A religião coloca ele tão acima e a gente também acaba se colocando muito abaixo, porque a gente fica se questionando. É pecado, não é pecado? Faço isso ou não faço aquilo? Quando você vê, pô, ele bebe, ele come. Nossa, gente, né? A gente tá onde? Onde é? Ah, mas nós somos seres espirituais. Tá. E onde é que tá o espírito? Tá no corpício. Uhum. E esse corpo, Sim. ele precisa da matéria. Se ele não tiver na matéria, se ele não... Para que a gente veio, né? Uhum. A gente veio para, como você disse, estar no mundo e não ser dele. A gente veio para fazer o nosso melhor dentro desse cenário, né? E quando ele traz isso pra gente, você fala, meu, baixa a bola, né? Eu acho que o The Chosen traz muito isso, do tipo, sabe aquele teu ego, aquela tua vaidade? Então, bota num canto, dá lá um copo de água pra ela tomar, ela ficar mais calma, porque menos, né? Em Lucas 5:29, Jesus se convida, né, para ir para a casa de Mateus, né, Levi. E lá, por ele ser um emissário ou um preposto dos romanos, que veio a ser um dos apóstolos, nesse dia estavam jantando com Mateus e com Jesus os publicanos, né? Sim. Então muitos... Então Jesus ele se misturava. Ele não falava, eu não vou jantar, não vou almoçar, não ficarei no mesmo ambiente que essas pessoas. Ele se colocava de igual para igual e as pessoas com o julgamento, falando quem é esse cara para estar entre nós? Né? Então, olha o exemplo desse cara, aí me faz refletir, gostaria que vocês, né, dissessem, você precisa de intermediário ou não para se conectar a essa força, a essa personalidade, né, crística. Se a gente precisa ser convidado ainda, o que vocês acham? Olha, Richard, até mesmo essa cena que mostra também no The Chosen explica essa situação, é interessante que os fariseus eles ficam indignados, né? Porque eles falam, caramba, se ele é o Messias, se ele é... Como que ele tá junto ali de publicanos, de gentios, pessoas que para eles não tinham uma elevação espiritual para entender a mensagem, né? E Jesus vem mostrar que é o contrário, né? Basta você... Se você é um pecador, todos nós somos. Basta você se arrepender. Você se arrependendo, eu sou o caminho. Não preciso de intermediário. Não tá falando que tá salvo, né, Nathan? Pegar esse gancho. Isso. Eu sou o caminho para você seguir. Exatamente. Não é que você tá liberado, não, cara. Tanto que ele fala em vários exemplos, né? Tem várias passagens que ele... Tanto da adúltera, né? Que chega até ele e ele fala pro pessoal, se alguém aqui nunca pecou, que atira a primeira pedra. Depois não volta mais ninguém. Ele fala pra ela, você está perdoada, vai e não peques mais.
E quem estava lá? Os escribas, né? Os sacerdotes, os fariseus também, que tinham os doutores tinham um grande conhecimento, e todos os outros que iriam cumprir a lei, mas ali as pessoas fazem uma introspecção e falam, eu não estou entendendo, acho que deu tela azul. Travaram, Travou todo mundo, né? Então não é... Então eu Ninguém tenho que esperava fazer essa uma resposta reflexão. Eu acho que isso vem a dizer o quanto que Jesus acreditava na transformação do ser humano. Quando você passa por um caminho de iluminação, você não cabe julgamento, né? É uma representação máxima como Jesus, vinda de um grupo de espíritos excelsos, descer para a terra, corporificar, e olhar para o ser humano e falar, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, podereis fazer muito mais do que eu faço. Entende o tanto que ele acreditava, o entusiasta que ele era do ser humano? Tem que gostar muito e acreditar muito na transformação do ser humano para fazer esse caminho. Porque ele percorreu, então ele sabia. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como se fosse um estilo de vida, Exato. um manual, o evangelho Filosofia dele. de vida. Sim. E a gente está aqui tentando entender e compreender a mensagem que ele trouxe. Imagina compreender Deus. Seria uma outra esfera aí, né? Sim. O que seria esse pai que ele fala? Porque para mim foi um grande divisor de águas. Quando ele vem aqui e nos coloca na condição de filhos. Sim. Né? Como que se porta um filho de Deus? Como que se veste? Como se, né? Então a gente passa a olhar por nós. Esse despertar que ele falou é iluminação. Você despertar o amor, que foi o que a Carol falou. Por você. E aí dali esse amor transborda. E o amor que ele tinha transbordava tanto, que ele acreditava tanto no ser humano, que ele queria facilitar a comunicação. Ele falava por parábolas. E a gente aqui querendo engessar o que ele trouxe. Que caminho é esse? E até hoje não entendemos, né, as parábolas dele. É que ele falava, ele tinha uma comunicação para cada tipo de público, Sim. Exato. né? E daquela época, né? Naquela época e para cada momento. Então ele soube trabalhar isso. Por quê? Porque ele entende que todos nós estamos num estágio evolutivo. E eles respeitam isso. Por quê? Porque não é fácil estar na nossa situação, né? Só que ele mostra, olha, vocês estão aqui. A partir do momento que você falar, eu quero ir, é só ir e nós estaremos juntos. É aquela questão também que a Sol colocou dos dilemas. Ele teve o dilema deles. Teve o dilema da montanha, ele foi tentado. Poxa, para que você vai passar por esse... Deixa, não é mais fácil? Eu vou te dar tudo. Você não precisa passar por isso, mas qual que é o preço? Você quer a sua alma, você quer aprisionar, né? Então, o nosso caminho, claro, devido às proporções, nós temos os nossos dilemas de vida. E, poxa, é o mais fácil, mas só que o mais fácil, o que ele te cobra? A sua alma, te cobra a sua prisão. Para onde ele te leva, né? Para onde que ele vai te levar? Ele não te liberta, ele te prende cada vez mais. E o caminho da verdade, da vida do amor, ele vai te libertando. Porque você vai se desprendendo de coisas materiais, entendendo que existe uma vida fora desse mundo, porque ele veio trazer. E se desenvolvendo, né? Se desenvolvendo de um Cresce, mundo evolui no processo, né? extremamente material, mostrando que, olha, isso daqui é uma passagem. Depois existe mais. O nosso espírito vai continuar. Nós vamos continuar galgando. E essa mensagem da evolução. Então, quando você escuta isso, o seu coração, você não precisa de intermediários, porque você já se conecta. Você já se conecta com a fonte divina, com o Cristo cósmico universal. Você se enche desse amor e você pode mudar a nossa casa, o nosso lar, o nosso ambiente. Sim. E essa é a mensagem, não São é? um agente de transformação dentro do que você tem, né? Porque a gente não precisa ser, olha, a nossa missão não é ser presidente, é um negócio... Não, a nossa missão, o que é? Dentro do nosso bairro, da nossa família, das pessoas que a gente for conviver, trazer esse amor, essa leveza, tirar esse peso. Todos nós passaremos por momentos de provação. Ok, essa é a Terra. Mas nada precisa ser tão pesado ou horrível. Eu fico me perguntando também, naqueles que se colocam como representantes, né? Tem uma série que se chama The Family, também no Netflix, que falam de grandes políticos que são preparados por estas famílias, né? São duas casas nos Estados Unidos, então uma delas prepara os homens para serem os senadores, deputados e até presidentes dos Estados Unidos, e a outra prepara as mulheres para serem as esposas. E aí eles usam muito o nome de Jesus, né? Muito o cristianismo, para se colocarem como referência, como exemplo, né? De como deve ser, de quem nós, a humanidade, deve seguir para estar mais próximo de Cristo, né? E aí a gente vai colocar também
os religiosos, com todo respeito aos religiosos, com todos aqueles que se colocam como representantes de Cristo, mas em Mateus 23 tem pelo menos 15 xingamentos, né? Antes do sermão profético, Mateus 24, então, quando ele diz, né, que os tempos do fim, não o fim dos tempos, mas o tempo dos fins, estaria se aproximando, para que a gente entendesse algumas coisas importantes que no mundo seria modificado, mas que nós nos preparássemos e deixássemos de ser hipócritas. Então, eu estou fazendo essa analogia porque nós vemos nos templos religiosos grandes riquezas. Se formos colocar em cada bairro, há uma igreja católica, né? Isso é certo ou errado? Mas as outras igrejas também, né? Elas têm, dentro do possível, o melhor que pode ser oferecido, né? Também para as pessoas que lá vão, que frequentam. Mas por que dizer que as pessoas têm que ser humildes? Não tem que ter o melhor. O que é essa humildade, né? Né? E Jesus, ele era um peregrino, ele caminhava muito, né? E ele tinha que comer bem também. Tá certo, né? Né? E aos 30 anos ele começou em uma festa. E as festas duravam muitos dias. Era uma festa de casamento, Festa né? de casamentos. Festa de casamento agora, para acabar o vinho, é porque já estava há alguns dias. Ele não poderia dizer assim, não, vocês já gastaram muito na festa, agora tem Não trouxeram nada. que economizar, O pessoal fala vamos que para 4 dias de casa. festa, né? Lá na época, 4 dias de festas. O casamento, né? Eu não sei se era 4 ou mais, Natan, mas eram muitos dias, né? Você era falando que é 4, mas eram muitos dias. Imagina você numa festa bebendo vinho, você estava muito louco já. E ele falou, continua, eu vou... Se bem que a mãe, né, a Maria, por ser amiga também da família, do casal, falou, filho, dá Por uma favor. força. Mas não tô Resolve aqui, pronto, então. mãe. Senão a gente não vai ter onde enfiar a cara aqui, né? Não é hora, né? E aí ele falou, mãe, eu tô curtindo, me deixa em paz. Isso mesmo. Aí ele, não chegou minha hora, mãe. Aí ela olha pro casal, para as pessoas que estavam ali servindo, né? Para os garçons, vamos dizer assim, da época, e fala, fazei tudo que ele mandar. E aí o cara vai lá e faz o que ele fez, né? Sim, Para que a festa continuasse. sim. Então a prosperidade, eu faço essa analogia na questão da prosperidade de cada um de nós, o quanto nós nos sabotamos de falar, não, eu não estarei sendo humilde, né? Então, esse conceito de humildade, ele é interessante, né? Porque a gente traz de uma criação judaico-cristã o conceito de humildade de você ser pequeno, de você ser pobre, Se esconder da vida, né? de você não estar no lugar de destaque de nenhuma forma, principalmente nas questões materiais, né? Quando, na verdade, não é isso. Tem uma definição que o Gasparetto usava que eu acho bem legal. Ele falava assim, você ser humilde é você reconhecer verdadeiramente quem você é. Então, por exemplo, se você chega para uma pessoa e pergunta para ela, o que você faz, né? Quais são as suas competências de trabalho? E a pessoa, você está lá num grupo de amigos, o que você faz? E de repente a pessoa começa a falar o que ela faz e ela elenca ali um currículo interessante. Há quem na roda ache que aquilo é arrogância, mas na verdade a pessoa só está relatando um fato verdadeiro. Perguntaram para ela sobre a história dela profissional e ela só respondeu. Por que o fato dela ter uma história rica, no caso, né, do exemplo, é arrogância? Não, ela está tendo a humildade de simplesmente de dizer a verdade do que ela realmente é. Enquanto a gente fica tentando ser o que a gente não é, para que o outro me aprove ou me ache, aí eu acho que a gente entra nesse lugar de arrogância e não de verdade de si mesmo, né? Mas a gente está tão enraizado nesses conceitos que é cultural, que é nosso, que é da sociedade, que o meu valor como ser humano,
ele se dá, e aí lembra muito dos fariseus, né? O meu valor como ser humano se dá nesse grupo em que eu vivo com aquilo que eu visto, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu mostro na matéria, não naquilo que eu sou, Com o externo, né, só. com o externo. Naquilo que a gente é, né? Mas sabe o que eu queria ouvir deles, Ri? Eu queria que, se vocês pudessem, cada um de vocês, contar se vocês tiveram algum momento, alguma passagem na vida de vocês em que essa figura de Jesus foi um norte muito, muito especial naquele momento. Existe? Acho que o que mais me aproxima de Jesus, justamente, eu como profissional terapeuta, é o tanto que ele acreditava nessa transformação do ser humano. Então, se eu me coloco como o Richard falou, né, de alguma forma um intermediário dos ensinamentos dele, né, dessa imagem que passa tão distorcida, né, quando eu paro de julgar e começo a mudar a minha vida e transformar através de uma mensagem, né, de um comportamento, o outro. Porque a gente tá muito preocupado em mudar o externo, né? E quando você... Porque Jesus não deixou nenhuma mensagem escrita, se a gente for olhar. Sim. A única coisa que ele deixou escrito foi aqui um risco no chão e falar assim, ó, tire a primeira pedra quem nunca pecou. Se você deixar alguma coisa escrita, ele deixou isso. Sim. Né? E aí tudo que se ouve falar de Jesus é o que ele foi, a mensagem que ele deixou as ações dele, né? Então o que mais me aproxima de Jesus é falar, como que ele agiria? A gente não se faz essa pergunta, né? Como ele agiria nesse caso, né? Será que ele julgaria? Será que ele iria transformar o outro? Ou eu tentaria me transformar e aí eu ser essa mensagem, né? Servir de instrumento, né? Muito preocupado, né, em querer mudar o externo e o caminho que ele deixou desperte esse amor, essa centelha divina que é dentro de você, né? E a gente aprende assim nas mínimas coisas. Quem me deixou essa mensagem, por incrível que pareça, foi a minha filha. Olha. Ela vive me ensinando, né? Da forma mais singela possível. Estávamos brincando, eu tenho o costume de andar descalço, ela também, estávamos ali brincando. E eu descalço falei, filha, põe um chinelo, né? Ela olhou pra mim, de forma muito até engraçada, debochada, e apontou pro meu pé, eu estava descalço. Quantas vezes a gente tá descalço querendo que o outro vista, Cobrar, né? Querendo Sim. cobrar o outro. E ali, nas singelas, na simplicidade. E Jesus veio para deixar essa coisa singela, simples mesmo, de transformação. Será que... E aí, a gente, falando um pouco dessa mensagem que foi deturpada, né? A gente não pode esquecer que o anticristo, o opositor ao Cristo, não é algo contrário, antagônico. É uma imitação do que ele veio trazer. Quantas ideologias na Terra tentam deturpar essa mensagem, né? A gente tem que batalhar por isso também, né? Trazer, e acho que esse é o grande benefício do The Chosen, da série, né? É muito interessante isso, né? Faz a gente refletir bastante essa questão que a Sol trouxe, né? Para mim, sou apômetra, como todo mundo aqui sabe, né? Quando a gente auxilia os outros, às vezes até com uma palavra, alguma coisa que a gente faz, a gente sente tão bem, cara. É um sentimento que a gente se conecta com Jesus, né? Tanto que nas leituras que a gente faz, né? Mostra Jesus limpando os pés dos apóstolos, dos discípulos. Eles ficam o maior é o indignados. que serve, ele falava. Eles ficam indignados, falam, meu, como assim? Um cara desse tipo limpando meus pés, cara. Então, é essa mensagem que ele traz pra gente, da gente amar o próximo mais que nós mesmos, né? E desperta na gente essa questão, né? A gente olhar pro outro, o que eu posso fazer para auxiliá-los também, né? Para ajudar. E quando a gente ajuda, né? Eu lembro que no final dos trabalhos de apometria que a gente faz, é um sentimento tão inexplicável que a gente sente, né? Que chega e emociona, fala, cara, eu fui instrumento de algo superior que eu pude de alguma forma auxiliar, né, aquela pessoa. Então, trazendo aquilo para nossa vida, eu acho que fica tudo mais simples, né? A gente começa a olhar para aquele patrão nosso que a gente não gosta, né? Fala, caramba, de que jeito eu posso auxiliar ele, né? Sim. E muda as coisas, né? A gente quebra barreiras, né, com essa mensagem de Jesus. E aprender, né? Antes da Carol falar, você me fez refletir, Natan, porque os trabalhos de apometria, a pessoa faz a anamnese, a gente faz a preparação, e aí, digamos,
uma hora antes de acabar o trabalho, tá o caos, né, na vida da pessoa. Tanto ela, vendo aquilo que está ocorrendo, quanto a nossa análise do que realmente está acontecendo, e até que a pessoa não tenha percebido. E uma hora depois, então, modificou o ambiente, a pessoa, você vê, né, na feição dela, como ela já está, com um sorriso, né? Mais calma. Mais calma. E aí a gente fala assim, Jesus passava pelos ambientes e modificava. Então, quando nós, não é especificamente apometria, mas pelo termo, pelo sentido do termo, o significado além da medida, nós estamos atuando além da medida. Cristo fazia além da medida, né? Da onde ele estava, o Cristo cósmico que veio até nós. E aí, quando a gente verticaliza, sem precisar de dirigente espírita, de pai ou mãe de santo, de pastor, de padre, de sacerdote, você se conecta. Então, a gente consegue, com essa união, com essa junção, ajudar as pessoas, sem nenhum cargo meritório ou sem nenhuma iniciação. Com estudo sempre, com fundamento, método, base, técnicas. E temos as leis da apometria, mas se você não conseguir ser quem você é, então não tem como algo se realizar. Fala, Carol, um pouquinho de Cristo em você. Eu sempre passei por muitos momentos de transformação, né? E eu tenho um que eu era nova, eu estava passando uma série de turbulências. Aí eu cheguei um dia e falei, nossa, faz tanto tempo que eu não rezo. Nossa, daquele dia em diante, nossa, foi uma transformação assim. Eu me reconectei, aí pensei em Jesus, em toda essa egrégora, em toda essa relação muito forte com Jesus, né? Do verbo divino. Eu acho lindo, assim, o verbo divino é uma coisa tão simples e tão profunda, né? Como a palavra amor. E a partir disso, você sente aquela força dentro de você transformando, né? Te falando, não, nós vamos conseguir, nós vamos fazer. E as coisas, de repente, problemas ou questões que são tão complicadas se transformam em coisas simples. E você transpor esse momento. E aí você ajudando os outros, porque na apometria também, que a gente trabalha, você está ajudando o outro, mas eu não sei. Cada sessão eu falo, nossa senhora, Aprendizado. quanto eu aprendi hoje. Quanto eu tô sendo ajudado. Quanto eu estou sendo ajudado. E se Jesus também teve isso de ver a gente se transformar, aquele povo humilde, sem estudo, né? Porque até para isso se prendia as pessoas. Olha só, quem é ler, quem pode ler, né? É tudo isso daí. Então, você transformando, poxa, não é o estudo, é em si a nossa caminhada, são os nossos valores, né? Esse simples e não essa questão complexa. Então, poxa, eu posso caminhar, eu posso fazer, se outro faz, eu faço também. Quanto eu posso, nosso poder transformador na nossa vida e na vida do próximo. Então, é isso que ele traz, é isso que toda vez que tem alguma questão minha, eu trago, poxa, eu tenho esse poder de cocriar, de transformar. Eu tenho a centelha divina, né? Eu tenho essa conexão. E, claro, existe uma série de coisas, essas hierarquias que, ok, mas a gente não precisa disso. Sim. Porque nós estamos lá dentro do nosso momento de paz e de amor que a gente... Por exemplo, nós aqui conversando, né, sobre esse tema. Quanto a gente não está compartilhando esse amor, essa ideia? Enquanto na nossa casa, no nosso trabalho. Então, eu acredito nesse poder na multiplicação, nesse poder de Jesus, da gente se transformar o próximo caminho. E tudo bem, cada um no seu tempo, né? Tudo bem, eu no meu tempo, o outro no dele, que nele sou respeitar, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, cada um no seu momento. Se você se encontração, não tem problema. Pode ser que um dia você venha. Não existe uma obrigação, existe um caminho. E todos os caminhos levam a Deus. Um dia você vai chegar no ponto e você vai seguir. A luz é inevitável, né? É interessante isso que a Carol falou, né? De que até mesmo a gente analisando os apóstolos, né? Jesus não escolheu os perfeitos, né? Ele poderia muito bem ter escolhido pessoas qualificadas. Não, ele escolheu pescadores, publicanos, que era o Mateus, mais Zelotes, que era o Simão, né? Que ele fazia parte desse grupo, os Zelotes ou Zelotas, né? Que era terroristas da época. é. Imaginemos hoje um cara que seja de uma facção, uma organização criminosa, falar em Jesus, nós chamaremos ele de hipócrita. Mas quem ali não terá entendido? Quem estará chamando esse cara de hipócrita, né? Porque Jesus veio para esses caras, ele deixou bem claro. Para nós, né? Nós somos isso também, né? Não que tenhamos... Mas se a gente entende uma questão encarnacionista, né?
numa proposta de evolução de alma e de espírito, quanto não erramos, quanto não fizemos e fazemos ainda, Sim. quanto não julgamos, quanto não excluímos, quanto não, aquilo que não nos agrada, a gente já põe de lado dizendo não serve mais, né? A gente precisa fazer essa análise. E o próprio Mateus, né, era mal visto no começo pelos próprios apóstolos, Sim, né, sim. Natan? Porque ele era odiado, né? Porque ele era como se fosse um Coletor de traidor, impostos, né? né? E é muito interessante, tanto no The Chosen, na cena que mostra o chamado de Mateus. Meu, eu confesso que na série eu chorei em quase todos os episódios. Né? Nesse momento que ele tá passando lá, né? E vê o Mateus na colhedora lá, colhendo os impostos, né? Ele olha pro Mateus e fala, siga-me. Na hora, o cara largou tudo e veio. É. Então, tipo assim, ele abandonou tudo que ele tinha. Mostra o romano do lado lá, né? O centurião. Fala, meu, o que você tá fazendo? Tipo, você vai largar Você tudo tem que tudo. você tem. Você É. tem tudo. Tem casa, tem dinheiro, tem estado. Tem proteção. Proteção, segurança particular. Vai largar tudo pra seguir um desconhecido? E ele vai, né? Aí a gente entra na questão, né? Naquele questionamento. E se fosse com nós? É. Se chegasse lá, você tá trabalhando, chegasse você, siga-me. Você ia largar tudo pra seguir ele? É. É Nossa, é tanta reflexão, né? O próprio Nicodemos, essa é uma das cenas que mais me marcou, quando eles estão partindo para uma E ele- caravana e ele fica chorando atrás de uma casa ali, e Jesus, ó, ele Pois é. repete, ele fala, Nossa, faltou tão essas- pouco. É que ele olha pra arrepia, trás né, e cara? fala por tão pouco. É verdade, Ele é não maravilhoso. conseguiu largar, né? demais. Aquela questão material do cargo, que ele tinha um cargo importante na igreja, ele tinha uma era. família, ele não conseguiu largar Foi aquilo muito pela família, né? pela Sacerdote família. sinédrio, né? Exatamente. É. Ele ficou muito na dúvida, né? Largo tudo ou não? Diferente de Mateus, que nem pensou, não pensou duas vezes. Pegou e foi, né? Fala, O legal fala da essa- série é que ele tem uma licença poética, né? Então ele coloca algumas características. Mateus tem os traços autistas. Não, aquilo ali é para um analista comportamental como Muito eu. legal. Aquilo é uma equipe com uma liderança maravilhosa. Juro por Deus, eu ainda vou fazer um podcast só disso, Aí, ó, já porque tem mais se um você tema. pegar todos os perfis comportamentais de cada um deles e como ele lida, Sim. eu falei assim, gente, eu preciso de um curso de liderança com Jesus por um bom tempo, porque é perfeito, é exatamente isso. Ele pega perfis completamente diferentes e que vivem brigando entre si, né? Mó treta, Mas o que né, é entre eles. porque eles discutem entre si, mas o que é muito interessante, eles não perdem a coesão do objetivo, Da mensagem. que é essa mensagem de Jesus, que é essa liderança dele, né? Então, meu, vai fazer isso hoje em dia numa empresa, pra você ver como é que É, funciona. e o estagiário, um deles era João Evangelista, que tinha 16 anos. Sim, é. Mas ele fazia parte do primeiro grupo, que tinha ele, né? Tinha o Tiago. Pedro, Tiago maior e André. O André foi o primeiro, que era um dos Seguidores de João Batista, João né? Batista. E ele que convidou o Pedro, entre outros, né? Sim. Agora, outra questão importante que também a série traz é a participação das mulheres no evangelho. Que é uma coisa que acabou ficando, né? Isso. Sim. Ainda mais depois do catolicismo, desse processo de... Tem várias participações de Maria Madalena. Maria, então, nem se fala, né? A importância dela dentro da história de Jesus. Sim. E isso acaba que, muitas vezes... Eu não... Assim, diversas obras tem. Agora, a obra de Jesus, que teve uma série documental com vários episódios, faz com que a gente passe a ver a função de cada personagem, né? Cada personagem dentro do que Jesus queria passar. É importante, né? Porque isso foi tirado um pouco da gente, né? Quem foi que decidiu o que é canônico, o que é apócrifo? Sim, exatamente. Foi o Baseado homem, em quê, né? Foi o homem, né? Por que eu não vou falar do evangelho de Maria Madalena, né? Que falava sobre chakras, espiritualidade, desdobramento, tantas outras coisas que ela trouxe, né? A participação da mulher no evangelho. Então é legal a gente discutir essas coisas, né? Sim, Que bom as que mulheres... né? Fala, Natan. Não. Pode. As mulheres nessa parte fundamental, né, de acolhimento, de direcionamento, de temperar, né, as revoltas, as brigas entre eles mesmos, né? E você vê fala. Os diálogos de Maria com Jesus é uma coisa, assim, que mais me emociona. Emociona demais. Né? A relação que ele tem com Maria, isso só aproxima, né? E não muda a mensagem, né? Não muda a mensagem que ele... Se ele teve ou não família, como tem algumas polêmicas falam, né? Será que ele casou com Maria Madalena e teve filhos? Mudaria o que a mensagem que ele traz? Nada. Entende que querem
cercear e deixar um estilo de Jesus de acordo com o que você Isso é o acredita. anticristo. Exatamente. Não, e pode Entende? falar É querer tirar a mensagem real. o valor da mensagem, né? Exatamente. Mas eles podem falar o que quiser. A história da humanidade foi alterada por ele. Mesmo antes e respeitando depois. aqui os povos que não são cristãos e que mantêm uma contagem, inclusive dos seus próprios anos diferentes do nosso, mas o planeta, em termos de sociedade, em termos econômicos, vamos pegar na nossa materialidade hoje, em termos econômicos, o funcionamento do planeta começa no ano 0 para frente, no depois de Cristo. Então, todo o resto da organização mundial se dá a partir disso, né? Dessa contagem. Isso faz uma diferença para a gente, pra caramba. Não é uma coisa, foi ali. Não, não foi. Ele marcou Não é um a história simples da humanidade. profeta, né? Como É antes algumas- dele e depois dele. Não Algumas tem... religiões que nós respeitamos muito e aprendemos muito, né? O próprio profeta Mohammed, né? Profeta Maomé, ele, em um dos artigos ali da Surata, não lembro se é a 24ª, ele traz que as mulheres, elas eram também muito humilhadas e os homens, eles se relacionavam sexualmente com as filhas, com as avós, com as empregadas, com as irmãs, com as mães. É um absurdo, né? Sim. Então, instituiu uma ordem aí para que o homem tivesse 4 esposas no máximo, né? O muçulmano tivesse. Então, é algo muito bom, né? Que foi colocado para aqueles que não tinham regramento nenhum, né? Nenhuma regra, então. Mas Jesus unindo, né? Aquilo que ele não excluiu nenhuma mulher. Ele colocou todos os potenciais juntos para que pudesse entender, então, que aí se a gente for buscar a questão dos talentos, né? Como é dito também em Mateus 25, a gente falou quando ele chamava atenção no 23, no 24 o sermão profético e no 25 para que a gente colocasse em prática os talentos. E aí não tem homem e mulher, aí é cada um, né, se desenvolvendo, se colocando nessa conexão direta com essa inspiração divina, né? Você falou de... Não, desculpa. Só para complementar, assim, é que hoje se quer muito dividir, né? Homem, mulher. E Isso. Jesus, quando ele traz tudo, não existe homem e mulher. Cada um tinha a sua função, né? Exatamente. E mulheres têm papel de liderança, tem esse papel de juntar, de aglutinar. E trouxe todo mundo junto. E ninguém é mais importante que ninguém. Cada um tem o seu papel, a sua força, o seu momento. E ele veio trazer isso. Então, essa questão, dividir, porque tem mulher, tem homem, né? Tem toda hoje, essas grandes classificações que a gente tem. Para quê? Para desunir. E, então, ele tem o grupo, tem homens e mulheres, tem judeus, tem gentios, tem zelotes. Ele conecta, né? Ele conecta todos os tipos de pessoas, né? Para quê? Para mostrar que somos todos humanos, não importa a raça, a cor, o credo, o seu papel. Todos temos a oportunidade de mudar. Isso não é exclusivo de uma casta ou de uma, né? De um tipo, de uma característica. Todos nós temos aquilo lá. Aí a questão é, quando você vai se dar conta e quando você vai se dar Ou seu como é passo? se permitir, né? Vai se permitir fazer. Essa conexão. E falando em conexão, essa força crística dele, que está presente no nosso dia a dia, dependendo de como a gente se conecta com ele, e quando a gente se permite se conectar, as outras conexões que ele não faz. Vocês me lembraram agora a própria história do ator que faz o Jesus no The Chosen, contando, e é exatamente aquilo, né? Ele falou, olha, foi um momento da minha vida que eu realmente parei para orar e me entreguei absolutamente de forma incondicional para ele, porque eu não tinha mais o que comer, eu não tinha trabalho, eu não tinha o que fazer da minha vida, não estava aparecendo nada para eu fazer. E quando eu me coloquei para ele, eu disse, se eu tiver que abrir mão da minha arte, porque era a profissão dele, ser ator, né? Faz de mim o que você me usa, faz de mim o que você precisa fazer, mas me dá um caminho. Me tira desse lugar que eu tô e me dá um caminho que você me mostrar, eu faço. 3 meses depois foi que apareceu a proposta para ele fazer Jesus, assim. Como a gente
Por isso que a gente não precisa de intermediário, que a gente precisa de verdade. É isso. De verdade, na nossa verdade. Como é que a gente se conecta com ele e o quão a gente permite de verdade que essa intervenção seja feita nesse nível profundo. Eu lembro da minha mãe que ela falava o seguinte, Dona Rosária, ela dizia o seguinte, olha, quando você tiver um problema e você já fez de tudo para conseguir resolver e você não conseguiu resolver, larga na mão de Deus. Mas não é para ficar cobrando, não. É para largar na mão de Deus. Não vai ficar controlando nada. Não vai ficar cobrando. Larga de verdade na mão de Deus. É essa entrega verdadeira de fé que você tem. Então, como é que a gente se conecta no dia a dia, né? Assim, como é que você se conecta, Hélio Couto diria o efeito Soltar, Zenão. Não entendi. Como é que é? Do Zenão? Ah, tá. De você ficar... O Hélio Couto, de você ficar cobrando, né? cobrando. Tem uma frase também, uma canção, né? Acho que o Rafael vai se lembrar, talvez vocês também. Que eu digo porque a gente participou de um grupo de jovens, de um centro espírita que cantava, né? O telefone de Deus é oração. Ligue, diz que uma vez, 2 ou 3, se não atender, diz que outra vez, né? Ah, que legal. Mas assim, é a oração. Você falou da oração, né, Carol? Eu me conecto também com a oração, mas essa questão do efeito Zenão, então, como você trouxe também, né, que a sua mãe trouxe, Sol, de acreditar, de ter a fé, já está encaminhado. Eu vou ficar cobrando. Não é ruim receber cobrança? É horrível. Não, Ninguém gosta, né? De qualquer assim, tipo, né? Eu acredito, eu confio, eu fiz a minha parte. Oração, agir e ação. Então, o telefone de Deus é oração, diz que uma vez, 2 ou 3, se não atender, acredite, confie. Haja também e confie. É que a gente quer pra ontem, né, Richard? É. A gente quer as coisas pra ontem, né? Eu chamo isso de constranger a vida. O que seria constranger a vida? Será que a gente tá dando o melhor que a gente pode no que a gente tem? Sabe? A gente se corrompe muito com o meio. E acho que Jesus, ele deu o melhor em todos os momentos que ele estava aqui. Então, se você realmente quer ser um seguidor, discípulo, apóstolo, não importa a nomenclatura, né? Que cada iniciação vai exigir uma renúncia maior. Dê o seu melhor, constrange a vida. Ah, eu estou num casamento onde meu marido não merece. Dá o seu melhor, tenta, experimenta. Se nessa sua versão, vamos dizer assim, meia boca, tá dessa forma, por que você não dá o seu melhor? Por que você não constrange a vida? Ah, não tô gostando aqui do meu trabalho. Trabalhe como se fosse o sócio dessa empresa. Perfeito. Dê o seu melhor em todos... Isso eu chamo de... A gente faz uma mentoria lá de terapeutas, a gente chama de constranger a vida. Dê o seu melhor. Acho que Jesus veio deixar essa mensagem. Dependente... Ele não trouxe divisão. Ele trouxe conexão. Ele trouxe uma unificação, que é baseada no amor. Se a gente for estudar, que alguns livros falam sobre isso, inclusive Abduzidos, que a Terra tem um papel de ser um laboratório de raças, né? E para a chegada dele, teve todo esse preparo. Vamos trazer um avatar do tamanho da figura de Jesus para trazer essa mensagem para essas diversas... Olha como é diferente. A gente pega o Oriente Médio do continente sul-americano. Isso daí. E que deu errado no início, né? No livro Abduzidos fala da primeira proposta em que ele viria numa família de uma dinastia egípcia, né? Na família de Akhenaton. Sim. Deu errado. Que não tinha mãe, né? A concubina dele não tinha o DNA necessário para suportar, né? Suportar, né? Essa estrutura espiritual desse avatar. E aí foram buscar em Sírios um espírito com a condição, foram convidá-la, que é Maria, para que ela viesse para a Terra, para esse sistema e para a Terra, para poder então, e ela aceitou. Olha só. É tudo abnegação, tudo né? Planejamento, e como você se conecta. Né? E não duvido que ele participou da criação, da organização. Com certeza. Né? Sim. De todo esse processo. E o quanto aprimoramento genético que o livro fala. Passou por 14 gerações, de Davi até chegar em José. 14 gerações aprimorando geneticamente para caber, né, esse sol no vaso de barro chamado corpo humano. É tanta... A coisa é tão grandiosa, e aí, de repente, alguém vira e fala, olha, mas para você se conectar, você precisa estar fisicamente dentro de uma igreja, ouvindo uma pessoa falar que é assim. Um intermediário, né? Cara, isso deixa tão reduzida a nossa potência de conexão com ele, que é uma coisa impressionante. De 100 para 1 cai, né? Porque nós aqui
Não nos colocamos de forma alguma melhores que nenhum dirigente, que nenhum pai de santo. Não é a intenção, nenhum padre e pastor. Mas eles são humanos, como nós somos e como todos os seguidores são também. Se esse cara se conecta a Cristo, o que ele tem de tão melhor que uma pessoa comum não poderia fazer? Um humano como a gente. Rebaixa muito, né? Então. Essa conexão direta. Por que precisa, né? Estabelece uma hierarquia, né? Eu, particularmente, né? Quando eu... E aí é que tá. O formato, ele precisa ser verdadeiro dentro da gente. Quando eu quero me conectar com essa figura, a minha maneira é literalmente estar com ele, presencialmente, batendo um papo, tipo, na areia da praia. E normalmente, quando eu tô com algum problema que eu vou para esse lugar e eu tô com ele, eu falo muito pouco. Eu falo, puta, tá difícil, colega. Como é que eu faço para resolver isso? E às vezes eu falo para ele, você não precisa falar nada. Só fica aqui quieto do meu canto que eu preciso só ficar perto de você. Para poder me reabastecer e aí eu dou um jeito. Ou quando eu tenho uma pergunta, e normalmente a resposta ou a inspiração, a coisa que vem, ela tá sempre no simples. Então, percebe que não é a estruturação de uma oração imposta, mas é a minha conexão da minha verdade, né? Que a gente tem. Acho que todo mundo, se permitisse isso, traria coisas muito especiais para a própria vida, né? Sim. É que assim, a gente precisa de tão pouco para isso, que você não precisa estruturar uma fala difícil, palavras bonitas, né? É o coração, né? Pai, me ajuda, eu tô aqui. Né? Sente. Então a gente não precisa estruturar, burocratizar. Um verdadeiro líder como Jesus, né? Ele não vai prender as pessoas a ele. Ele inspira as pessoas. Ele inspira as pessoas. Então, você pode ter dirigentes, padres, pessoas que inspiram e fazem você a ser melhor. Só que essas pessoas, algumas são também humanas e precisam de adoração, disso daí. Mas os verdadeiros líderes, eles fazem com o seu pupilo, as pessoas que estão com eles, sejam independentes. Elas cresçam, elas sejam maiores, né, do que os líderes. Por quê? Porque essa é a função. Então... Cada um tem no seu papel, tá lá no seu momento humano e precisa, só que a gente não precisa de burocracia, a gente não precisa de falas de velas ou de coisas grandes, a gente precisa estar no caminho, estar naquele sentimento. Da nossa verdade, né? Isso é o primordial, né? E sem julgamento, né? Não estamos aqui para falar que é certo e errado. Sempre. Mas o que funciona para você, às vezes não vai funcionar para mim. E tá tudo bem. É exatamente isso. Eu adoro essa frase, e tá tudo bem. Mas tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo e bem. a gente segue, e a gente segue na nossa evolução, no nosso caminho, cada um no seu tempo. Eu tenho meu tempo, Rafael, a Sol, o Richard, Nathan, cada um tem o seu tempo. Ele respeitou cada um de nós. Então, por que nós vamos respeitar o próximo? Por que a gente não vai trazer isso? Então, é o simples, né? A ciência começa do simples. Eu acho que o desafio tá no ame a si mesmo, de você despertar, ver a sua... E bancar aquilo que é verdadeiro em você. Bendito. Mesmo que, fulano vai falar mal de mim ou não vai gostar. Sinto muito, entra na fila, pega uma senha. Porque eu preciso, se eu não aceitar a minha própria verdade e ser verdadeiramente o que eu sou, porque eu tô preocupado com fora, eu nunca vou conseguir amar a mim mesmo, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Primeiro vem essa integralidade nossa, né? Verdadeira, para depois eu poder ser verdadeiro com o outro. E é onde a gente mais falha, né? Onde a gente mais falha, concordo. Mesmo. A gente é muito bom para o outro, né? Essa questão da religião de, eu tenho que servir, mas a gente vai... Se negando, né? Esquecendo que para eu poder ajudar o outro, eu tenho que estar bem. Exatamente. Né? Eu tenho que estar próspero, como a gente falou. Exato. Né? Eu tenho que estar com relacionamentos saudáveis. Então, quanto mais eu tenho autocuidado e quanto mais eu tenho bem-estar, mais eu me aproximo de Jesus, de Deus. Acho que esse é o caminho. Não se sabotando, né? Falando, se o outro, a igreja, estiver bem, eu não preciso estar. Não. É verdade. Tomar cuidado com quem promove isso, com quem promova esta ideia, este pensamento, porque você está se sabotando e talvez essa pessoa queira te sabotar também. Se ela pede para você doar tudo para ela, vai ficar o quê para você? E como que você prospera assim? Você trabalha para sustentar quem, né? Então, eu estando próspero, eu consigo também ajudar outros a ficarem, a ter essa
essa prosperidade e a liberdade também de pensamento, né? Nós vamos para as considerações finais, mas eu antes quero agradecer novamente toda a equipe do Instituto Espiritualistas Apômetra, o Sérgio Veríssimo, né? Nosso diretor audiovisual, toda a equipe que faz isso acontecer, a querida amiga Mariana, que também nos ajuda, né, no espaço, que a gente consegue realizar esse podcast, todos os participantes. Agradecer a parceira Sol Reis, Natan Peron, Rafael Amaral, Carol Galo, e pedir para que vocês façam as considerações finais desse tema. Um de cada vez, gente, calma. Calma, Eu tô com expectativa, eu assisti 3 temporadas, considerações finais é que tá previsto 7 temporadas, né? E eu tô louco aí pra que vinham as próximas. Não sei se vocês sabem, foi um projeto piloto de 2017, teve financiamento, né? E daí surgiu o aplicativo e tudo mais, depois foi pro streaming. E a expectativa, considerações finais, é que eu tô louco pra ver os próximos. Foi algo divino, né? A gente tem o diretor Dallas Jenkins, que ele tinha um outro projeto, convidado por alguns diretores de Hollywood, e o pai dele e não deu certo. Tinha muita expectativa nesse projeto, nesse filme, mas não deu certo. E aí ele se frustrou e coisas paranormais, vamos dizer assim, surpreendentes começaram a aparecer na vida dele, como mensagem no Facebook de uma pessoa que ele não conhecia, dando a indicação à esposa dele, tendo às 3 horas da manhã, em uma, né, das madrugadas, inspirações para que eles entendessem aquele projeto, não sendo aquele filme, não sendo com aquele grupo de Hollywood. Com aquele formato. Com aquele formato, e aí é o que você falou. Então, é silencioso, que todos fiquemos atentos. Agradecer a Gratidão, Rafael. oportunidade. Também indicar para quem ainda não assistiu, assista. Você vai se surpreender muito. Vai ver o quão comum é a rotina, quão comum é a vida, né, de Jesus. Eu tenho certeza, assim como eu, vai despertar em você uma curiosidade de querer entender como que era a personalidade de cada um dos apóstolos, trazer aquilo para sua vida e vai auxiliar muito na sua evolução aí. Muito bem. É isso mesmo, assistam o seriado, que ele é maravilhoso, ele inspira a gente a ser melhor nesse momento de que a gente vê tanta coisa ruim, então você vê algo simples, falando de amor, de família, de valores tão bonitos. Existe o caminho e cada dia a gente vai mudando, vai fazendo, né, para seguir esse fluxo contínuo da nossa evolução. Encerra para nós, Sal. Encerro. Queria agradecer a todos, agradecer a você, Richard, ao Sérgio aqui, reforçando os seus agradecimentos. Também, né, para a gente poder assistir a série, que ela é maravilhosa. É difícil você não se emocionar com a série, é difícil você não ser levado para reflexões profundas suas, da sua própria vida. Mas eu acho que, acima de tudo, permita-se essa conexão, se permita conectar com Jesus na sua verdade. Naquele momento que é só seu, que ninguém está vendo, que ninguém está ouvindo, que é na tua mais profunda intimidade. Permita-se. E aí depois você observa o que acontece na sua vida. Gratidão, gente. Até mais.